Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do processo seletivo para os alunos que iriam ingressar no IFRJ no ano de 2013, no curso técnico integrado com o ensino médio. O IFRJ é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos resolver aqui a questão de número 13, no caso de 2013. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor de visualizar a questão. Vamos então à leitura do enunciado. João Marceneiro recebeu a encomenda de uma estante. Todas as medidas estavam determinadas em centímetros, mas uma, que devia receber uma pequena caixa de som importada, estava com a medida em polegadas. De acordo com o manual, a largura do espaço para acomodar a caixa deveria ser de 2 polegadas e 5 oitavos. João utilizou uma regra graduada em polegadas, como se vê nesta figura. Assim, a medida da largura do espaço para acomodar a caixa é dada pelo ponto, e aí tem as opções. Essa questão aqui é uma questão de proporção, que a gente vai ter que interpretar esse número aqui, misto, que é um número que é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Um destaque aqui, ele fala assim de polegadas, porque a polegada realmente ela é dada dessa forma, em número misto. E aí fala assim que a caixa é importada porque nosso sistema de medição do Brasil é os centímetros mesmo, ou metros, mas, por exemplo, em outros países se utiliza a polegada realmente. Então faz sentido esse contexto aí de caixa, com uma caixa de som ser importada. Mas beleza, vamos aqui para a resolução da questão. Mas antes eu gostaria que você tentasse resolver e colocasse aqui na enquete que nós disponibilizaremos a sua resposta, beleza? Então vamos agora destacar as informações importantes do enunciado, que é basicamente o próprio número misto aí, 2 inteiros e 5 oitavos. Beleza? Então vamos analisar aqui algumas informações desse número misto. Começando aqui pela parte inteira, que é o 2. Então a gente vem aqui para a régua, identifica aqui quais são as posições que indicam os números inteiros, que são justamente aqui 1, 2 e 3. Como nós estamos falando 2, nós estamos falando dessa marcação aqui de número inteiro. Como o 2, esse número misto, começa com a parte inteira 2, então nós sabemos que as medições são a partir do 2. Então só nos interessa as medições daqui em diante. Antes do 2 não interessa, porque é menor do que 2. Sendo assim, nós podemos já descartar o ponto A e o ponto B. Beleza? Agora, então, vamos para analisar a parte da fração do número misto. Vamos só deixar marcadinho aqui que o número inteiro é 2, Estamos aqui. E agora vamos para a parte fracionária aqui. Vamos destacar o denominador. O denominador, no caso, ele já está igual à quantidade de subdivisões de cada número inteiro, Então vamos considerar aqui esse número inteiro aqui, que seria entre o 2 e o 3, que seriam, digamos assim, os pedacinhos do 2 até chegar ao 3. Nesse intervalo aqui desse número inteiro aqui, de 2 para 3, nós temos quantas divisões? Nós temos, na verdade, exatamente 8 divisões, conforme o denominador. Então, para nós, a gente consegue ver aqui, que se a gente contar aqui, são 8. Então vamos escrever aqui embaixo 8. E isso quer dizer que para nós chegarmos a esse ponto aqui, que indica aqui os 5 oitavos, é só nós marcarmos o quinto tracinho, a quinta subdivisão dentro, no caso assim, que divide esse pedaço inteiro aqui, que seria então a letra D, Se a gente pega aqui 2, aí começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, que é aqui 5 oitavos, 5 pedacinhos desse inteiro aqui que foi dividido em oitavos, dividido em 8 partes. Beleza? É só isso. É só a questão de lembrar como é que você interpreta um número misto, uma junção de um número inteiro com um número fracionário, e fazer a representação na régua, que é para tentar dar aquela visão prática da medição de do valor de um número misto. Beleza? Então vamos marcar aqui, a resposta será a letra A, que corresponde ao ponto B, letra A, ponto D de dado, Beleza, pessoal? É isso aí. Com isso nós finalizamos aqui a resolução dessa questão. Se você gostou, dá um like aí nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, e também queria convidar para que você se inscreva lá na nossa turma virtual do Google Classroom. A turma virtual é
TW7SEG2. Lá nós temos algumas questões lá para você treinar e você ir dando suas respostas, beleza? E para finalizar aqui o vídeo, eu vou botar aqui umas estatísticas do processo seletivo da FATEC, né? Aproveitar que essa questão foi uma questão bem rápida, né? É bem simples. Então vou trazer aqui algumas estatísticas para você começar a saber como é o processo seletivo em termos de concorrência. Nós temos aqui o gráfico, né? O gráfico do IFRJ de Nilópolis. Aproveitando aqui, né? Essa deixa aqui, gostaria de aproveitar para parabenizar a minha sobrinha Rebeca, que conseguiu essa vitória aí de estar se matriculando no IFRJ, nessa escola aí. E parabéns, Rebeca, vai com tudo. Agora, para vocês que estão ainda tentando uma vaga, né, no IFRJ, segue algumas informações. Primeiramente, coloquei aqui uma legenda aqui, né, referente a este gráfico aqui, né. Por quê? O gráfico aqui, esse gráfico aqui, na verdade, representa os 5 grupos principais de cotas. Na verdade, são 7 grupos principais, só que os grupos que eu pulei, na verdade, são 9 grupos principais, né? Os grupos que eu pulei, que seria o 1A1 e o 1A3, e o 2B1 e o 2B3, são os grupos para as pessoas portadoras de deficiências físicas, né? Só que vendo as estatísticas, a gente vê que praticamente essas pessoas, né, quando tem candidatos nessa situação, eles acabam nem utilizando a cota, porque normalmente eles conseguem passar no ampla concorrência. Aí o IFRJ tem uma fórmula de aproveitamento de notas que tenta balancear a utilização de vagas na ampla concorrência com as de cota. Então por isso eu nem coloquei as estatísticas aqui dos grupos de portadores de deficiência física ou necessidades especiais, porque normalmente nem tem nota de corte, ou todo mundo passa, ou nem usa a cota, usa a cota de ampla concorrência, ou às vezes nem tem candidatos, né? Então beleza, então vamos aqui nos ater essas cotas que tem, digamos assim, uma nota de corte, né? Primeiramente vamos lembrar aqui, né, o que são essas cotas, né? A cota, o grupo, né, 1A2 é o pessoal de PPI com renda. O que quer dizer isso? Na verdade, PPI são o pessoal que faz a autodeclaração, né, de pretos, pardos e índios, conforme está aqui no edital, né? Os que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, ou de origem, né? Enfim. E essa é a cota 1A2. Os que fazem autodeclaração PPI e que tem renda inferior a 1,5 salários mínimos, como está escrito aqui. Lembrando-se que essa renda familiar, né, uma renda familiar, ou seja, se tem duas pessoas que trabalham na família, tem que considerar a renda dos dois e somar. E depois dividir pela quantidade de pessoas que tem na família, né? Por exemplo, supondo que duas pessoas ganham, cada um ganha R$1.000 e tem 5 membros na família, na verdade essa renda que está sendo considerada seria a soma, né, seria 1.000 mais 1.000, 2.000, dividido por 5, que seria a quantidade de membros na família, né? No caso 2.000 aí dividido por 5 vai dar 4, né? 4, no caso 400. Aí seria 400 e aí teria que comparar, ver se esse valor seria menor que um salário mínimo e meio. Com certeza né? É assim que calcula. Então beleza, não vamos perder muito tempo aqui com a explicação da renda, né, das cotas, enfim. Então, recapitulando, o grupo 1A2 é o pessoal que faz autodeclaração PPI, né, pretos, pardos e indígenas, e tem renda inferior a 1,5 salários mínimos, renda per capita, né, ou seja, por membro da família, a soma da renda toda. E também que estudou integralmente, né, como está falando aqui, integralmente, o ensino fundamental do primeiro ao nono ano em escolas públicas. Tem que ter essas 3 condições, né? Todas essas cotas aqui tem que ter estudado do primeiro ao nono ano em escola pública. Todas essas 4 primeiras cotas, sendo que essa aqui é autodeclarantes e renda per capita inferior a 1,5 salários mínimos. O grupo 1A4, eles são estudantes de escola pública, né, em todo o ensino fundamental do primeiro ao nono ano e que tenham renda inferior a 1,5 salários mínimos. Aqui não utiliza a autodeclaração. O grupo 2B2 é o pessoal que estudou em escola pública, que fez a autodeclaração, né, de PPI, porém não está na condição de
de renda, né, de limitação de renda. Ou seja, a pessoa pode ter uma renda per capita maior do que um salário mínimo e meio, mas mesmo que ela não tenha, ela pode concorrer aqui também, tá? É uma questão de opção. Ela não vai ter que comprovar a renda. E no grupo 2B4, eles são apenas os que estudaram em escola pública sem levar em consideração nenhuma outra condição, né? A pessoa pode, inclusive, se considerar nesse grupo aqui, né, PPI e com renda, mas se ele preferir se cadastrar nesse grupo aqui, ele pode. Aqui a única condição é que tenha estudado o ensino fundamental completo, né, integralmente em escola pública. E aqui o último grupo é ampla concorrência, que são aqueles que não vão querer demonstrar nada, né, ou porque não estão na condição, ou porque simplesmente não querem. Mas a ampla concorrência, só se você realmente não estudou em escola pública, você deve ir para cá, porque ela tem historicamente, pelo menos no IFRJ de Nilópolis, uma nota de corte bem maior. Beleza, vamos agora para o gráfico. No gráfico aqui nós vamos analisar, né, eu trouxe aqui um histórico, né, de 2015 a 2018, só para vocês terem uma ideia. Mais importante mesmo são as informações aqui do último ano, né, que foi no caso de 2018. Nós temos aqui o seguinte: a nota de corte para a primeira chamada, né, a classificação, tem sido em torno de 99. Antigamente, né, em 2015 foi até menor, né, aqui nesse patamar aqui, depois foi subindo. Na verdade, em 2018 a nota de corte foi 98, mas em 2017 foi 99, por isso que eu considerei 99 aqui, que deve ser a sua meta mínima para o pessoal da ampla concorrência, se quiser ser chamado logo na primeira lista. Mas, né, se você não conseguir tirar os 99, nesse ano quem conseguiu tirar 93 ainda foi chamado nas reclassificações, né? Ou seja, a nota nas reclassificações caíram aí 6 pontos, né? Foi 93. Outro valor aqui que eu queria destacar é o 75, que é a nota de classificação da maior cota, né? No caso que foi o PPI com renda, né? Essa cota, esse grupo aqui, apesar de ser o que tem mais condições, né, de restrição, ele foi o que teve maior nota, foi 75. Mas aí depois todos caíram, né, nas reclassificações, sendo que o que caiu menos foi o grupo 1A4, que são os que estudaram em escola pública e tem renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Essa nota de reclassificação foi a maior nota de reclassificação das cotas, foi 64, e usou todas as outras cotas, né, tanto a 1A2 quanto a 1A2B2 quanto a 2B4 ficaram em torno de 50. Então, assim, essa é só para uma forma aí, uns números aí para vocês pensarem na hora de escolher a cota, né, porque isso pode influenciar na nota de corte, sendo que para garantir, né, você deve focar nesse 75 aqui como meta de acertos, como meta de pontuação para entrar, no caso, no IFRJ Nilópolis com cota. E para quem não é da ampla concorrência, a meta é 99. Para finalizar aqui, eu vou só explicar como é que você converte a nota em quantidade de acertos de questões, né? Vamos considerar aqui a nota de corte aqui da classificação do pessoal da ampla concorrência, né? A nota sendo 99 pontos. O que você deve fazer? Você subtrai um valor que você poderia estimar para a redação. Eu estimei aqui 15, né? Então a gente vai subtrair 15. Porque a redação, na verdade, vale no máximo 20 pontos. E essa pontuação aqui vale no máximo 120 pontos. Então eu estou tirando 15, que seria, digamos assim, uma pontuação razoável. Razoável no sentido de que a maioria consegue essa pontuação, né? 15 na redação. Então a gente subtrai a nota da meta, né, que seria o 99, menos os 15, a gente teria a quantidade de pontuação referente apenas às questões objetivas. Como cada questão objetiva vale 4 pontos, porque na verdade total são 100 pontos que você pode alcançar nas questões objetivas, né, sendo 25 questões, né, então cada uma vale 4 pontos. Então a gente pega essa pontuação que sobrou e divide por 4. E aí a gente vai saber quantas questões você deveria acertar. Então, para o pessoal da ampla concorrência, a meta seria acertar 21 questões. Né? Se você conseguisse uma nota maior na redação, né, por exemplo, uns 20, poderia acertar 20 questões, que também estaria ok. Mas essa aqui seria a meta em termos de quantidade de acertos de questões, né? Claro, né? Considerando uma nota razoável na redação.
Beleza? Então, para o pessoal da ampla concorrência, seria essa meta aí que você deveria ter para entrar no IFRJ de Nilópolis. Para o pessoal de cotas, né, estou considerando aqui a nota de classificação, a maior nota, que no caso seria do grupo 1 a 2. Eu estou considerando a nota de classificação para vocês terem uma margem, né? Caso dê alguma coisa errada, vocês ainda podem abaixar aqui para as notas de reclassificação, mas o ideal é considerar como meta pelo menos a nota de classificação. Então vamos considerar aqui, no caso do pessoal de cota, né, a nota de classificação seria 75 pontos. Subtraindo aqui os 15 da redação, né, que eu já falei, daria 60 pontos só das questões objetivas. Dividindo por 4, né, que é o valor de cada questão, daria uma meta de acerto de 15 questões, né, sendo 15 de 25, sendo que são 10 de português e 15 de matemática. Então você, que é aluno que pode usar uma das cotas, deveria ter pelo menos essa meta aí de acertar no total de questões aí da prova, né, das 25 questões, 15. Beleza? Se você tiver alguma dúvida em relação a essas questões das metas, das notas, coloca aqui nos comentários, que de repente no próximo vídeo eu posso esclarecer melhor, beleza? Assim, também gostaria de destacar, né, os cursos que são dados no IFRJ de Nilópolis, porque nem todos os cursos estão disponíveis em todos os IFRJs. No campo de Nilópolis, no campus de Nilópolis, estão disponíveis os cursos técnicos de Química e de Controle Ambiental. E a escolha do curso é na hora da matrícula, né, depois que você passou, por ordem de classificação, né? Quem se classificou melhor vai ter prioridade na escolha do curso, e quem for pegando as últimas vagas vai pegar o curso que sobrar. Beleza? E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer aqui a nossa dica linguística, hoje trazendo uma expressão em alemão que é das ist bescheuert. Das is ridiculous, que, né, em inglês, que a gente pode traduzir aqui como isso é ridículo. Essa é a expressão de hoje em alemão e inglês. Beleza, pessoal? É isso aí. Até